Olha, eu sou Osmar Vieira da Silva, né? Eu tenho 87 anos. Eu nasci num lugar denominado Dois de Pau, na colônia Amapá, entendeu? É, lá que eu nasci, lá que eu me criei, lá que eu cheguei até o exame de admissão, né? No estudo. E, e que eu comecei a tocar cavaquinho. A história do cavaquinho é longa, tá, cara? Assim, é, eu pegava aquelas latas que vinha com goiabada, e eu furava, fazia um cabo. Garotão, era garotão, né? E meu pai era pescador, eu colocava aquelas cordas de nylon e ali eu fazia barulho, que barulhinho. E minha mãe teve dó daquilo e comprou um cavaquinho para mim, né? Mas o cavaquinho, ele tinha um som baixo. Eu tinha pego um método Paraguaçu, canhoto, de violão, e Deus me deu o dom, que por aquele método eu peguei todas as notas pro cavaquinho, transferi pro cavaquinho, né? Pois é. Aí tinha um colega meu chamado Dalvo Nunes Prado, né? Que era sanfoneiro, e nós fazíamos naquela coreana uma ali, todo mundo era garotão ainda. Fizemos um grupo, né? E aí tocávamos, fazia aqueles forró gostosos de colônia, né? E o cavaquinho já não atingia mais, porque não tinha volume. Naquela época não existia nada eletrificado, era tudo no pau e corda, como fala, né? Aí, com o tempo, minha mãe comprou um banjo para mim, aí pronto, aí o bicho pegou, né? Aí o bicho pegou, a gente começou a desenvolver, aí eu peguei todas as notas musicais, né? Do, do dó até o si, né? Peguei todas as notas, naturais, né? Evidentemente, né? E foi por aí que eu comecei a desenvolver, né? Desenvolver, e quando eu cheguei aos meus, eu não lembro a data que eu disse que eu peguei ignorância, mas eu não lembro a data que eu casei. Quantos anos eu tinha quando casei? Não lembro. Parece que era 20 e tal anos, né? Aí eu parei 10 anos porque eu digo, agora eu vou parar de tocar e vou cuidar da minha família, né? Aí isso eu fiz, né? E a história é longa, tá, cara? Onde é a colônia Amapá? A colônia Amapá é no Rio Acre, subindo 2 horas de motorzinho, né? 2 horas subindo o rio. E Aí aí, abaixo do riozinho, a colônia onde eu fiquei era abaixo do riozinho do Rola, 2 voltas do rio, né? Era um lugar denominado Dois de Pau. o senhor cortou seringa? Não cortei seringa. Eu, na verdade, cortei seringa porque minha mãe foi passar umas férias no Seringal, que eu trabalhava com um cunhado meu, né? E lá eu cortei com ele lá e tal, e sei como é a luta da seringueira, sei como é que é a luta, né? Naquela época. E Pois é. como é que o senhor começou na mecânica? A mecânica, assim, eu Deus sempre me deu o dom, me deu o tom para isso aqui, né? Porque eu não tive mestre, né? Não tive mestre para tocar cavaquinho. E depois ele me deu o dom de mecânica, né? Eu comprei um motor velho, tipo sucata, né? Sabe? Porque na época a gente vem de família super humilde, entendeu? Super humilde. Tem que falar a verdade. É, nós éramos aqueles humildes, mais humildes, não sabe? E minha mãe, aí eu arranjei um motor velho, com um mecânico que tinha aqui em Rio Branco chamado Nelson, que era motorista dos comerciantes aí, que era o mais forte aqui. Ele me vendeu o motor velho. Esse motor velho estava estragado. E eu comecei a mexer no motor. Comecei a mexer. Quando eu sentia dificuldade, eu falava com ele, sabe? Falava com ele, Nelson, isso é assim e tal, papá. Aí ele dizia assim e tal, como é que a gente distribui o motor, como é que você regula isso, regula tal, né? Válvula, tal. Eu quiser fazer o motor para ele funcionar, né? E eu aprendi praticamente assim, não sabe? Com esse motor velho. Aí como eu comecei a mexer e mexer bem no motorzinho, eu vinha para a cidade voltar sem problema. Aí os vizinhos ficaram curiosos e quando dava um problema com o motorzinho dele, vamos lá no Osmar. Ia lá no Osmar e o Osmar dava o jeito, né? Dava o jeito. E foi assim. Aí foi crescendo, eu trabalhando em roça com meu pai, né? Trabalhando em roça. O garotão ainda trabalhando em roça. Aí
chegou uma época que eu não dava mais conta de trabalhar na roça, porque com bastante motorzinho para arrumar, bastante motor para arrumar. Que idade o senhor tinha? Eu, eu devia ter meus 16, 18, 16 para 18 anos, por aí já. Lembrando aqui... Eu era muito raquítico, muito magrinho, e não era muito forte na roça, não. A roça era pesada para mim. Aí Deus me deu esse dom, né, de mexer com o motor. E eu fui evoluindo. Aí, na nossa colônia lá, meu pai tinha feito um lugar de botar milho, como é que chama? Paiol? Um paiol, exatamente. Ele fez um paiol, aí ele tirou tudo que tinha dentro do paiol e eu fiz aqueles trocinhos de mexer com o motor no paiol lá, né? Depois, em cima desse paiol, eu fiz um barracão grande, aí já tinha, eu comprei até torno mecânico eu comprei. É outro que eu bem aprendi sem mestre, tornear. Hoje eu tenho um diploma de torneiro mecânico, soldador elétrico, fresador, eu tenho esses diplomas, né? Graças a Deus. Mas já não faço mais uso porque a idade chegou e eu parei, né? Mas eu tenho esses diplomas aí, provando o que eu já fiz, né? Hoje o senhor tem uma grande oficina lá no 15, né? Eu tenho uma microempresa, né? Está alugado, tem 14 anos que está alugado. Eu encontrei uma pessoa boa que trabalha comigo, que é o Gesiel, né? Que me alugou lá, e uma excelente pessoa, é honesto com o negócio dele. E, assim, a gente vai bem nesse lado aí. Não, eu me preocupo muito com o dia de amanhã, graças a Deus, né? Eu trabalhava na área de rio, né? E lá, nessa época, eu não andava carro. Então, eu não aprendi nada com carro, não. Meu negócio é motor explosão, né? É motor explosão para tocar gerador, para tocar debolador de milho, para tocar os próprios barcos. Para a utilidade do motor explosão, né? Motor estacionário, como nós falamos, né? Essa foi minha área. Essa área, eu, graças a Deus, cheguei no topo, né? Eu conhecia tudo aquilo ali. Aí tá, agora o cavaquinho, voltando para a música. Aí o senhor construiu família e ficou 10 anos sem tocar? Foi? 10 anos sem tocar. E aí como é que voltou? Voltei porque o Bené morava em frente de casa lá. Ele tinha uma pequena venda na época, né? E tinha um violão velho. Eu ia comprar o pão de manhã, que ele vendia pão, ele vendia pão, vendia cigarro, coisa assim, né? O Bené do Cavaco? Bené do Cavaco. Pois é. Aí eu ia comprar o pão de manhã e ele tinha um violão velho pendurado lá e ele ia mexendo bem lá. Eu estou falando só o que eu vi, não estou tentando diminuir ninguém, não. Mas ele não afinava ainda o violão, né? E eu ensinei ele a afinar o violão. Como eu ensinei a afinar o cavaquinho também, né? Aí fomos desenvolvendo. Aí começamos a brincar, foi fazer um grupo com 5 pessoas, né? E fizemos um grupo na época da lambada, a gente tinha um repertório já bem extenso, né? E nós tocamos na Vila Acre 4 anos. Eu toquei 4 anos com ele na Vila Acre. Aí, com 4 anos nós tocamos, eu parei e fiz um grupo para mim, entendeu? Sim, eu voltando ao assunto atrás, né? Depois de 10 anos, eu viajei para o Rio de Janeiro e lá eu andei em Madureira, eu vi 2 cavacos. Um cavaco Delvec e uma guitarra baiana, que eu tenho essa guitarra hoje como relíquia, não sabe? Ainda tenho ela até hoje. E aí quando eu cheguei, eu digo, bem, né, eu vi 2 cavaquinhos bons lá no Rio de Janeiro, vamos mandar buscar, eu tenho família lá, é só mandar o trocado que eles mandam pra gente. E assim nós fizemos. Mandamos o trocado e o meu sobrinho mandou o cavaco para mim, né? Os 2 cavacos. E assim foi o começo. Fizemos um grupo chamado Quinteto Esperança. Era eu, Bené e mais 3 componentes, sabe? Bateria, contrabaixo e guitarra, sabe? Quem eram os outros? Era, lembrar o nome de todo mundo ia ser difícil, né? Era o Chiquinho de bateria, era o Clodemídio, esse rapaz que está cantando comigo aí na voz, né? E o Deilson tocando guitarra, era por aí. Eu não lembro bem o pessoal da época, faz bastante tempo, né? Mas aí nós conseguimos, na época da lambada, conseguimos fazer aquele grupinho que agradava, não sabe?
Aí nós tocamos 4 anos, eu toquei 4 anos, mas ele na Vilar. Aí ele já estava bem, já tinha o repertório dele também. Aí eu fiz um grupo para mim chamado Força Livre, né? Aí, com esse grupo aí, juntei outro pessoal para trabalhar comigo e deixei ele lá, né? Mas a gente sempre foi amigo e somos amigos até hoje. Graças a Deus, o Bené é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele e acredito que ele tem por mim. A gente se dá muito bem. Pois é. Isso que ano foi isso? Isso foi nos anos 78 para 80, por aí, né? Por aí. A lambada estava começando aqui. Tava no auge. Ela estava começando e nós chegamos no auge. Nós fizemos o grupo quando a lambada estava no auge. Já falava de cúmbia nessa época? A gente tocava algumas cumbiazinhas, como cúmbia, que era, nós tocava cúmbia exportação, nós pegamos. A gente, na verdade, se inspirou muito em cima do trabalho do Nonato, né? A música do Nonato, tanto eu como o Bené falava todas, né? Qual a primeira vez que você ouviu falar de cúmbia? Para falar a verdade, foi quando eu gravei o meu primeiro disco. Eu fiz uma turnê em Porto Maldonado, e lá eu ia tocar muita cúmbia. Lá foi que eu me inspirei e fiz aquela cúmbia Muchachita, né? Que gravei, tá no nosso repertório aí. Pois é. E foi. Aí, rapaz, já saindo da lambada. Saindo da lambada, o ano eu não gravei bem o ano. Mas já 80 isso? 80 e tal já, né? 80 e tal. Aí o senhor achou a cúmbia lá no Peru parecida com os toques aqui do Acre? Não. Eles tocam diferente, eles dançam diferente, entendeu? Eles tomam a cervejinha deles diferente, é diferente da nossa, né? Que eu frequentei vários bailes lá no Peru, eles usam aquelas garrafinhas que é descartável, né? Eles fazem uma roda, uma grade com 6 cervejas e 4 colegas em pé do lado e cada um pega uma garrafa e vai tomando até acabar, né? Ou então pega um copo que eles chamam de baço, né? El baço é um copo, né? E eu faço uso daquele copo, eu encho o meu copo e dou a garrafa pro colega que está do lado. E quando eu termino de tomar, dou o copo para ele, ele enche a dele e dá para o outro, e assim, até secar aquela caixa, aquelas grades que estão embaixo ali. É assim que eles bebem. E depois veio aquelas garrafinhas descartáveis, eu vi eles fazerem muito isso, tomava todinho e jogava no chão, dava aquele tiro, e bagaçava. Terminava o baile cheio de vidro quebrado ali. Mas aquilo era graça para ele, não tinha nada de violência. E o senhor, quantos anos o senhor tocou lá no Peru? No Peru eu passei uma fase de 16 dias. 16 dias. Ah, o senhor não ia e voltava sempre, não? Não. É longe, bem longe, problemático quando chegar lá, né? Cheio de avião na época. Nós fomos em Teco-Teco. Nós fomos em 2 aviões. A quem levou o senhor? Quem que levou o senhor para lá? Eu já não lembro mais não. Foi pago? Foi pago, mas por essa pessoa que levou. O cara contratou a gente e levou, né? E aí a ideia da Muchachita foi lá, então. Foi, a Muchachita foi lá. Tinha um cantante lá, que é o cantor que nós chamamos, né? Era o Rubens, um rapaz muito educado. E ele era o cantante lá dos Fenders, que era um grupo de musical que tinha lá, né? E ele me ensinou a falar um pouquinho, a falar um pouquinho, não? E ele me incentivou muito em cima de cúmbia, sabe? Me incentivou muito. Eu andei pegando alguma besteira, até que eu fiz a Muchachita, né? A ideia da cúmbia brasileira, ele incentivou, foi? Não, porque na época a gente não tocava cúmbia aqui, né? Não tocava muito poucas vezes cúmbia aqui. Não tocava cúmbia, né? Tinha as músicas. Aí o senhor passou a tocar aqui em Rio Branco, essas Muchachitas, o pessoal gostou? Quando no começo o pessoal estranhava, mas hoje não, hoje o pessoal já aplaude, o pessoal gosta de cúmbia hoje. Os teclados hoje ele já vem com ritmo,
é original de cumbia, que hoje nós trabalhamos à noite aqui é trabalhado mais com teclado, né? As bandas são muito poucas bandas que trabalham aqui em Rio Branco, mas é teclado. E os teclados vêm com ritmo original. Você conheceu um baterista, o Valcírio? Conheci muito o Valcírio, toquei com ele. Bom baterista. Hoje ele tem um irmão que é bom tecladista. Agora acabei esquecendo o nome dele agora. Leonel, sim. É um dos melhores daqui em Rio Branco. Muito bom tecladista. E aí tá, e o senhor começou a tocar aí nessa época aí com o Bené, depois montou o seu grupo, né? Foi. Que é o Força Livre. Uhum. E aí? Depois? Não, aí eu mandei brasa, não tem problema não. Comecei tocando no interior, ali na Vila Santa Cecília, né? Toquei 2 anos lá direto. Aí depois eu saí de lá, e aí foi a época que chegou o Eletroritmo, né? E o melhor teclado, os teclados melhores que apareceu em Rio Branco, era o teclado Yamaha 6300, né? E o primeiro que entrou aqui foi meu. E quem trouxe ele para mim foi o Nonato Cavaquinho. Ele veio fazer show aqui e a gente conversava muito, a gente era muito amigo. Depois ele mudou um pouco, mas faz parte, né, da vida. Pois é. E ele trouxe esse teclado para mim. Foi o primeiro 6300 que entrou aqui. Era um show o teclado. Aí eu peguei um bom tecladista, que era o Chiquinho Fiesca, né? E o Chichico, que Deus o tenha, que já não está entre nós, né? E fiz o grupo. Aí eu fazia o cavaquinho, entrosado com o Chichico, né? Esqueci o nome do vocalista. Fiesta? O Fiesca e o Chichico, cara. O Fiesca é o tecladista. Pois é. Aí eu fiquei com 2 grupos na noite. Era essa banda que eu tinha, que continua tocando, e o Eletroritmo. O Eletroritmo era eu, o Fiesca e o Chichico. Aí tocamos assim bastante tempo. Depois eu vendi a banda, né? Vendi aparelhagem para um rapaz lá da Sobral, que já não está de nós também. O senhor levava o som, tudo? O senhor levava o som, a aparelhagem? Sempre eu usei caminhonete, né? Só caminhonete eu já usei 9 caminhonetes. Eu levava o som, não tinha problema não. Aí como é que era pro cara viver assim de música, assim, tipo, pessoal, não o senhor, mas o pessoal que precisava, só vivia daquilo, assim, tipo, ele ganhava o cachê ali? Não, a gente estipulava um preço. O meu trabalho à noite é X, né? É X. Assim, o cara me pagava, eu pagava os músicos, né? Eu lembro que uma vez me contrataram o prefeito de Chapuri, né? Vanderlei. Me contratou para fazer um baile bom lá, um baile de festejo de colégio, né? Um baile excelente, muito bonito. Aí no dia que era para ir tocar lá, mataram. Então aconteceu aquele lance do Chico Mendes, né? Aí ele ligou para mim que eu não fosse, eu deixasse para ir na outra semana. Na outra semana eu fui e fizemos o baile. E ele me pagou as 2 festas, a que eu toquei e a que ele não toquei. O Vanderlei fez isso aí comigo. Foi um super honesto comigo. E eu paguei o meu músico, aqueles tocaram e aqueles não tocaram. Paguei. Hoje eles falam isso. Tem o Jorge, que era o baterista, e outros aí que sempre falam isso. A gente toca tanto de graça que compensa, né? Mas na época a gente ganhava um dinheirinho com música. Hoje não dá mais não. Hoje, na era do teclado, né? O cara canta aqui, faz teclado, ele arranja uma caixa amplificada e coloca o teclado em cima da caixa e manda brasa. Ele canta e ele joga o som em cima da caixa, do teclado, e está fazendo música ao vivo, né? Está fazendo ao vivo, pronto. Dá um lá menor para nós aí.
Porque tem cantadozinho que não fizemos, né? Que é que identifica, na verdade, a muchachita, né? É? Vem, muchachita, vem, que eu vou te ensinar. Esta música bem brasileira, quero contigo bailar. Vem, muchachita, vem, que eu vou te ensinar. Esta música bem brasileira, quero contigo bailar. É isso aí, cara. Vem cá, beijinho, me faz carinho. E se forró, vamos dançar agarradinho. Vem cá, beijinho, me faz carinho. Se forró, vamos dançar agarradinho. Mais uma vez, vem cá, beijinho, me faz carinho. E se forró, vamos dançar agarradinho. Vem cá, beijinho, me faz carinho. E se forró, vamos dançar agarradinho. Fica beijinho, me faz carinho. Se forró, vamos agarradinho. Vem cá, beijinho, me faz carinho. Se forró, vamos dançar agarradinho. Pega o Ré maior aí pra mim. Vassourinha, por exemplo, não é minha música, né? Mas é uma música que vem tocando de décadas a décadas atrás, né?
assim, aqui, no nosso trabalho aqui, como nós gravamos 7 músicas, né? Nós fizemos um estilo diferente, mas o que eu gosto de tocar mesmo hoje é seresta. Vamos tocar uma seresta, então? A primeira gravação, teve um show aqui do Teixeira de Manaus,
Ele veio fazer um show aqui na abertura do Rabo de Saia, lá no Quinari, que era do Franco Silva, né? Fez um clube e na abertura aí trouxe o Teixeira de Manaus, né? Um cara super legal. E o Teixeira, eu fiz a abertura do show dele lá, eu fiz a abertura, né? Aí nós tomamos um litro de uísque, eu nem bebia, né? Mas na empolgação, o cara amigo da gente e tal, aí nós tomamos um litro de uísque. E eu segurei, a responsabilidade era dele, mas eu segurei, fiz meu trabalho tranquilo. E ele ficou burátil, né? Pois é, cara. E eu lembro como fosse hoje. O Rabs lotado. Eu fiz abertura, bom, o pessoal aplaudiram muito. Aí ele entrou e começou a vacilar, não sabe? Que ele estava bebendo e se cedeu na bebida, né? E no outro dia ele foi lá em casa. Aí disse, mas o que é que tá faltando para tu gravar, rapaz? Eu não sei, eu teve uma dificuldade assim, Teixeira, tal. Eu disse, não. Tem muito cara pior do que você gravando. Muito cara que não chega nem teu seu respeito tá gravando aí. Porque tu faz para um repertório e grava. Foi daí que veio a ideia, atendendo tua pergunta, né? Foi daí que veio a ideia eu preparei um repertório, que foi o primeiro disco, né? Aí consegui uma passagem para Belém, né? Que o presidente da federação era muito meu amigo, o Toniquinho, né? Que Deus o tenha. Era um dos bons amigos que eu tinha. E ele me deu passagem para ir voltar, ir de volta a Belém, né? E eu gravei na gravadora Transatape. Gravamos esse primeiro, era uma bolacha na época, um discão, né? Gravamos, foi o primeiro, foi essa ideia, né? Mas esses anos me atrapalham pra caramba. Mas foi dessa sair de 78 para 80 e pouco, por aí. Foi por aí. Foi por aí. Na época da lambada. Foi na época da lambada. Pronto. O senhor tem um bolachão desse ainda, tá? Eu tenho só as capas, porque eu vendi, graças a Deus, o meu trabalho nunca foi em prateleira, entendeu? Graças a Deus, o meu trabalho sempre foi aceito, não sabe? Eu não tenho disso jogado fora, trabalho meu jogado fora, não. Os CDs que eu fiz também, todos foram vendidos. Aí depois, aí tocava na rádio difusora, por exemplo? Tocava, na época nós tínhamos na difusora o famoso Jorge Cardoso, rapaz. Era um baluarte, ele foi um irmãozão que tem em bom lugar, né? E depois o Franco Silva me ajudou muito. E os caras que tocavam o acreano, o Valor da Terra, já se foram todos. O último agora foi o Rei do Brega, né? Reginaldo Cordeiro. Eram os caras que tocavam. O outro pessoal nunca valorizaram assim. Isso não foi só na música, no dia a dia da rádio, não. Isso foi em exposições. Eu ainda fiz 2 exposições, né? Fiz 2 exposições. Mas o pessoal dá um valor ao pessoal de fora, né? Vamos trazer fulano, ele nunca viu nem o nome do cara e tal, mas o cara tem nome, aí a grana é alta também, e a gente fazia abertura, eu fiz 2 aberturas, né? A abertura só dava para pagar o músico. E eu não tinha interesse, não, porque graças a Deus eu sempre ganhei meu trocado, que deu para me manter, não sabe? E eu pagava o músico para ir comigo, fazia o trabalho bem feito, aceito. A primeira vez que eu fiz também vários shows, eu fiz um no Teatrão também, né? E o Jorge Cardoso falou muito disso aí. Ele disse, mas o primeiro show de exposição, o primeiro lugar do Valor da Terra fui eu, o segundo foi você. As 2 vezes que eu fiz, ele foi em segundo lugar. Porque ele tinha nome, o Jorge Cardoso tinha nome, entendeu? Ele tinha bagagem para radialista famoso, né? E foi assim. Osmar, e desse primeiro disco aí, qual foi o segundo? Como é que foi gravar o segundo? Foi 2 anos depois eu gravei o segundo. Depois, 2 anos depois. Mas todos foram com material pago. Eu fiz pagando o material, né? Eu sempre consegui passagem, né? A passagem para Belém. Porque antes ninguém gravava aqui, não. Aqui ninguém gravava nada. A produção, o estúdio e os discos, o senhor que pagava? Pagava.
Hotel e tudo. Aí depois o senhor voltou para Belém. A segunda vez foi em Belém de novo? Não, foi, as duas vezes eu gravei no mesmo gravador em Belém. E depois, o senhor gravou mais? Não, aí eu gravei por aqui, né? Gravei pela Fundação, depois agora gravei com vocês aqui, tá? Essa vizinha aí, né? Esses meus trabalhos do disco que eu passei para CD, né? Graças a Deus eu vendi tudo, meu material tudo é minha. Eu não tenho sobra de material em casa. Fala pra gente da gravação que o senhor fez com o Narciso. Quem é o Narciso? Ah, sim, tem a do Narciso também. Tem a do Narciso. Como é que foi? O trabalho do Narciso é um trabalho até parecido com o de vocês aqui, né? É um trabalho mais diferenciado. Mas ele vendeu bem. Eu botei 4 músicas no CD dele. Ele vendeu bem. Foi 4 ou foi 5 que eu botei no CD dele. Narciso é gente boa também, um menino muito legal. Sério. Mas o estilo dele é o mesmo de vocês aqui. É diferenciado. E ele falava do baque? Baquemirim, falava. Baquiri, né? Baquiria, O que é o baquiri? Eu não sei te explicar, não. Ele que sabe, ele que inventou esse nome, né? E baque? O senhor ouvia falar de baque quando era jovem, assim? O pessoal Não. Eu ia falar de baque mais quando eu cheguei aqui com vocês aqui. E quando falava de samba no tempo antigo? Aí samba, sim, samba eu conheço, samba, Não, né? não o samba do São Paulo, do Rio, o samba desse do Seringal mesmo, que o senhor lembra? Mas tem. Já tinha samba na época, tinha sim. Tinha. Esse que é meio Mas forte, samba que eu via de fora também. Criado aqui, quem começou a tocar samba aqui foi o JB Costa, né? Foi. Era o sambista que nós tínhamos, que gravava aqui. Inclusive ele gravou na minha gravadora que eu gravei, na Transatape. Quando eu saí, ele entrou. Aí e esses forrós que o pessoal chama de samba, que não é samba, mas, sabe, aqueles antigos, tipo igual, parece a cúmbia. Igual esses que o senhor tem alguma lembrança disso? Rapaz, tem uns estilos aí que é parecido com samba, né? Mas como o forró está em alta, aí ele sempre puxa pro lado do forró, né? Sempre puxa pro lado do forró. Vamos tocar? Vamos. O senhor quer tocar o quê? Mais um bolero? Vamos fazer um bolero. Pega o Lá menor para mim.
Tinha que ensaiar, né? O pessoal fala que todo doido tem uma mania, né? A minha mania foi gostar de caçar. Na época que ele podia caçar, né? E depois pescar. Pescar eu parei agora porque eu peguei esse tal de Covid, né? E quando eu consegui sair do hospital, que passei 22 dias no hospital, sou sobrevivente, né? Aí eu vendi a minha caminhonete, que é que me levava e trazia da pescaria, né? Vendi a caminhonete, vendi o barco e vendi os 2 motores. Aí fechou, acabou a pescaria para mim, né? Hoje eu não estou pescando, estou caçando, faz tempo que eu parei, né? E tem essa história de pescaria boa, de pescaria ruim, né? De caçada boa, caçada ruim. A luta não é nem pela sobrevivência, é o vício que a pessoa tem, né? E você hoje não consegue viver de pescaria nem de caçada. Mas é aquele que teu coração gosta que a gente faça. Que cansa pra caramba, mas a cabeça fica, entendeu? A cabeça fica boa. Isso aí. Hoje tá tudo diferente, parceiro. Tá tudo diferente hoje. Não é mais aquele forró gostoso, aquele forró que o pessoal tomava uma cachaça e ficava beleza, né? Quando não aguentava mais, caía bêbado, mas não fazia confusão, né? E quando tinha uma confusãozinha era no tapa, não era na... Hoje em dia é diferente, hoje o pessoal ficou todo mundo violento demais, né? É perigoso, você sai de casa, você com o maior cuidado para voltar para casa. Se é um cara que gosta de fazer baderna, ele talvez nem volta, né? Então, assim... Mas sossegado, eu frequento hoje mais o forró da terceira idade, né? Aqueles forrós que a gente começa às 10 e vai até as 4 da manhã, eu não frequento mais, porque não tem idade para isso mais, né? Eu entendo que esse lado aí já não existe mais, né? Ainda tem forró? Até às vezes eu vou, dependendo da situação, né? Às vezes a situação permite que a gente vá uma vezinha, mas o que eu gosto mesmo é a terceira idade. Terceira idade começa 5, termina 8, começa 5, termina 10. Esse é um horário que a gente chega em casa, até os vizinhos estão acordados ainda. Qual os forró que está tendo hoje em dia? Se você tem ido hoje o forró que está em atividade forte mesmo é o Barracão ali, no Sobral, né? Barracão. E o Poeira também ainda estão fazendo. O Poeira agora mudou o estilo, né? Eles estão começando 5, vai até às 10, pronto, acabou também. O Poeira é antigo? O Poeira é o mais antigo, talvez, deles. É o mais antigo. E o senhor lembra de uma casa de show que se chamava Espantacão? Não. Aqui em Rio Branco? Não. Um forró? Não. Eu lembro desses nomes assim, mais, digamos assim, mais esquisito, podemos dizer assim, né? Só aquele lá de Chapuri, que era o pé na cova, né?
Pé na cova. Acabou também o pé na cova. O que a música significa para ti? Qual que é a importância da música para o senhor hoje? Esse cavaquinho, tá com 85 anos tocando. 7, olha aí. Assim, parceiro, a música, depois você se infiltra na música, você não consegue mais sair dela. Você até tenta, como eu falei antes, que passei 10 anos fora da música, né? Pois é, é um negócio que te faz bem. Você não está fazendo ela, mas se eu vejo você fazendo a música, eu me inspiro, sabe? Eu sinto aquela vontade de participar daquela situação que você está fazendo, está tocando uma música boa, um instrumento bem tocado, aí eu vejo você tocando e foi o que fez a gente voltar a tocar, foi isso. Ver o Nonato tocando bom cavaquinho, aí até eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que eu aprendi, eu ensinei eles a trabalhar. Na verdade, eu profissionalizei. Era o Dário e o Mangabeira, são 2 irmãos. Um entrou com 11 anos, outro com 12. Na época podia, né? Hoje não pode. Pois é, e o Mangabeira dizia para mim, Sosmar, se ele tivesse parado, você estava solando esse cavaquinho, estava gravando essa música aí, que era um cavaquinho diferente da época, né? Aí, é assim, respondendo a tua pergunta, ficou nisso aí, né? A música mora dentro da gente. Não adianta você... Eu não toco mais, não quero mais saber, porque ela está dentro de ti. Você faz com amor, ela está aqui dentro, ela não sai não. Você pode nem fazer ela, mas ela está aqui dentro, ela mexe contigo. E o senhor trabalhou muito tempo aí no Rio, né? A mata, a floresta. O que o Rio significa para o senhor? O Rio significa tudo, né? Porque eu nasci ali, abaixo do Riozinho do Rola, 2 voltas, né? Um lugar chamado Dois de Pau, como eu falei antes aqui, né? E aquele rio ali, meu pai era pescador. Aquele rio era uma fonte de renda, sabe? E uma fonte de alimentação que nós tínhamos, era aquele rio ali, era o rio. Eu lembro que meu pai era pescador, ele fazia aquele viveiro, ele pegava o peixe na semana, botando naquele viveiro, final de semana ele fazia, como nós chamamos aquelas cambadas, né, de peixe, e vinha vender em Rio Branco. E aí sobrava o dinheirinho para comprar a alimentação da semana, né? Assim. O que o Acre representa para o senhor? Tudo. Eu sou uma criança de pé rapado, pé chato que chama, né? Pé rachado? Pé rachado, é. Aquele é criança nato. Meu pai era criança, minha mãe veio, é cearense, mas veio para cá, para o Acre, com 4 anos de idade, quer dizer, era criança também, na verdade, né? E nós somos uma família inteiramente acriana, inteiramente acriana. Eu tenho 6 filhos, todos acrianos, todos muito bem, graças a Deus, muito bem, graças a Deus. Eu sou muito orgulhoso dos meus filhos, entendeu? Eu tive uma família digna. Teve tropeço na minha família, porque a vida é como diz a história, né? O mundo da gente não é só de flores, né? Se fosse só de flores, as rosas não teriam tanta espinha, né? Não é isso? Mas eu sou feliz com a minha família. Meus filhos são um exemplo de eu ainda estar por aqui. Porque a minha foto, ela vai para a parede e depois vai embora, né? A única coisa que vai ficar na história é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. É a música. A música vai ficar na história. Essa música era do Osmar.